Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vejam comigo, essa irmã aí, ela se chama Patrícia. E eu comecei a assistir esse vídeo e eu confesso a todos que no começo eu achei que não fazia muito sentido o que ela estava dizendo, mas na medida em que ela ia falando e ela foi trazendo a interpretação do que Deus mostrou a ela, irmãos, eu quero que vocês vejam e quero que vocês comentem o que vocês entenderam sobre isso. De uma coisa eu sei, irmãos, isso está acontecendo em nossos dias. Vejam o que Deus mostrou a ela. A graça e a paz do Senhor Jesus, pessoal, bom dia. Eu quero contar aqui algo que Deus me revelou, mas Ele revelou para mim. Ele não falou nada, passa para a igreja, mas eu vou passar porque eu acredito que vocês vão ter entendimento no que Deus me revelava ali, tá? Eu não vou ficar mentindo falando que Deus falou comigo para passar para a igreja, mas se Deus me mostrou, é porque realmente Ele quer que eu passe. Pois querendo ou não, além de fazer vídeos, nós somos porta-voz aqui na terra, né? E o Senhor me mostrou algo. Nós estamos aí numa campanha, orando todo dia meia-noite, o Salmo 57, 70 e 91. E Deus tinha usado um profeta já para falar que Ele ia me dar alguns sonhos. E já tinha um tempo que Deus não me dava mais essas revelações. Já tem mais de 4, 5 meses. E então o Senhor me deu. Era 5 e pouca da manhã, tá? Porque assim que eu acordei, eu vi o horário. Era 5h47 da manhã. Então eu creio que Deus começou a me dar esse sonho por 5 horas ou até menos. Porque foi um sonho muito rápido. Pessoal, eu estava num campo. E eu vi esse campo muito verdejante, tá? Esse campo estava cheio de verdinho no chão. Não tem aquelas... Não é capim que fala nem mato, não. É grama. Não tem aquelas gramas bem verdinha. Só que de repente, pessoal, é muito forte essa revelação. Se tornava em barro. E aquele barro, tá, pessoal? Era um barro normal. Não era um barro para sujar o pé. Era um barro seco. Mas tinha dentro do barro olhos. E eu começava a andar mais um pouquinho para frente e olhava e via aqueles olhos e me assustava e vinha para trás. Quando eu olhava, eu via a cauda. Era uma cauda muito grande. E quando eu prestava bem atenção naquela cauda, eu vinha assim, medindo da cauda, subindo. Eu vi um crocodilo. E não era só um. Eram vários crocodilos embaixo da terra. Eu achava aquele estranho. Mas quando eu me aproximava mais um pouquinho, porque eu tinha me afastado e eu me aproximava novamente mais um pouquinho, aquele barro estava mole. E era como se fosse água. Olha só, que tremendo que Deus me revelou. E aí eu olhava aquele crocodilo, ele observava muitas pessoas passando perto dele. Presta bem atenção. Muitas pessoas passavam para lá e para cá perto dele e ele só observava com os olhos. E pessoas passando ali no meio daquele campo, que era um campo aberto, já não tinha mais o verde, era barro. E a parte que aquele crocodilo estava era como se fosse água. Era um barro assim camuflado e a água embaixo. E aquele crocodilo observava as pessoas. Passava pessoas para lá e para cá. Aí eu passei umas 3 vezes perto. Só que teve uma hora que o Senhor, Ele mandou observar novamente. E eu olhei, parei e olhei. E quando eu parei para olhar, era como se eu soubesse que aquele crocodilo ia dar bote em algumas pessoas. Até que o que eu temia aconteceu. Eu me afastei, fiquei em vigilância. E aí eu vi meu pai e minha mãe. Eu vou explicar depois essa revelação para vocês. O meu pai e minha mãe. Só que quando meu pai e minha mãe pisavam próximo ao crocodilo, eles achavam que ia passar novamente como estavam passando todo mundo. Só que o chão começava a se tornar em água. E eles iam caindo nas profundezas até que aquele crocodilo começava a mordê-los. E eu olhando aquilo, eu me desesperava, eles começavam a ser mordidos e gritavam. A minha mãe gritava muito, meu pai tentando ajudar, e meu pai já estava ali no meio daquela lama, consumido também.
E aí eu começava a tentar correr quando eu via aquele monte de gente correndo. E tinha uns jacarés bem pequenos. E eles começavam a devorar aquelas pessoas e começava a se transformar toda aquela terra em água. Aleluia. Toda aquela terra começava a virar água barrenta. E eu começava a nadar, só que à minha volta eu não conseguia enxergar os crocodilos naquela água barrenta. Era uma água da cor do barro. E eles não se aproximavam de mim, não me tocavam. E eu começava a nadar, até que eu ia para a rua, abria-se um portão. Eu via um portão sendo aberto. Foi tremenda essa visão, esse portão se abria. Halá de Ossaia, subnefácio. E eu começava a gritar as pessoas que estavam do outro lado. Não tem essas lojas que tem essas calçadas que são feitas de cimento? Essas pessoas estavam em cima daquele pequeno alicerce de cimento. E tinha uma barreira de ferro para a pessoa pular para chegar perto daquelas pessoas. E ali eu nadava e falava assim: não entra na água. O jacaré tá comendo muita gente, tá mordendo muita gente, não entra na água, meus pais morreram. E ali eu começava a tentar pegar. E a onda me levava para trás, aquela água me levava para frente. Quando me levava para frente, um rapaz me dava a mão e eu olhava os outros parados olhando. E muita gente caindo. Tinha pessoas caindo. E aí eu pegava a minha mão, tocava no ferro e conseguia pular. A água não tocava ali. E eu falava assim: pessoal, vamos sair daqui. Aí se levantava um jovem moreno, eu nunca vi na minha vida, e falava assim: olha, vamos fugir para o monte. Quando acontecer certo tipo de tribulação, a gente tem que ir para o monte, senão a água não vai chegar lá. Mas aqui vai ser tudo inundado pela água. E eu vendo o jacaré mordendo, pessoas gritando no meio da rua. E aquela parte do alicerce ficava pouquíssimas pessoas. Eram poucas pessoas, pessoal, que ficava naquela parte do alicerce. E aí eu começava a ver a mão deles com chaves. Algumas pessoas com chaves na mão. E eu via gente falando assim: eu moro em apartamento. Eu vou me esconder lá no 5º e no 6º andar, que a água não vai chegar lá porque é muito alto. É tremendo, aleluia. E aquele jovem corria com um pouco de pessoas, muito pouquinha pessoas. E eles iam andando, correndo para o monte. A água não encostava neles. E eles começavam a buscar socorro no monte e ia embora. Alá de ofácio. Aleluia. E ali, pessoal, eu começava a ver, eu já saía daquela água, estava com aquele povo ali, uns corria para um lado para ir para o monte e outros pegavam a chave de seus apartamentos e iam correndo para os seus apartamentos. Só que o Senhor me fazia olhar e ver o apartamento sendo inundado pela água. E o jacaré, ele pegava muitas pessoas e ele matava. Muito, mas muito sangue. E muitas pessoas sendo mordidas pelo jacaré. E não adiantava tentar se esconder nas suas casas. Quando eu acordei, eu olhei o horário. Era 5h47. E o Senhor me deu, sabe, aleluia, o discernimento para essa revelação. E o Senhor falava comigo: filha, quando você via as pessoas num campo verde, as pessoas estavam fazendo a minha vontade. Aleluia. Mas quando você começou a ver que o barro começava a tomar conta daquele campo, é porque o pecado começou a tomar a vida de muitas pessoas e pessoas começaram a cair no pecado e estavam passando para lá e para cá, mas Satanás estava observando. Satanás estava todo o tempo observando, vendo até onde eles iam. E eles provocavam, porque sabiam a verdade e queriam continuar na mentira. E ali, quando eles tentaram passar de novo, Satanás abraçou. Porque o meu pai e minha mãe significa, tá? Uma forte liderança. Porque eu devo respeito aos meus pais. E abaixo de Deus, nós sabemos que eles são líderes na nossa vida, que nos ensinaram muita coisa. E a gente vê a liderança simbolizando a igreja, sendo devorado pelaquele crocodilo imenso. E logo depois que aquele lugar se tornou em água barrenta,
muitas pessoas começaram a cair ali e ser mortas, o Senhor me levava até aquele portão sendo aberto. Ou seja, o Senhor está permitindo que aconteça muita desgraça, catástrofes. Ele mesmo está permitindo se abrir portões e portais no mundo espiritual. E Satanás está sendo liberado a pegar a igreja e devorar. Ou seja, a igreja, alguns têm descido sem a salvação. E ali eu via aquele pequeno alicerce e poucas pessoas olhavam para o alvo, que o monte significa o alvo é Jesus. A Bíblia diz no Salmo 121 que elevo meus olhos para o monte, que de lá vem o meu socorro vem do Senhor. E muitas pessoas estão buscando socorro em suas próprias conquistas. Muitas pessoas têm se vendido por causa de bens materiais. Eleve a somenerrácia. E o Senhor falava para mim: filha, a minha igreja está perecendo por causa de bens materiais. E eu via muita chave, todos que estavam com a chave estavam correndo para os seus apartamentos. Então eu quero dizer, você que serve a Deus, o Senhor está voltando. Ele me trouxe aqui para te alertar nesse vídeo. Receba da parte do Senhor, amém? Meus irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui. Isso é muito sério a respeito, né, do que nós acabamos de ver. Veja que ela viu um lugar plano, um lugar bonito, um lugar seguro, um lugar gostoso, prazeroso, né, de se estar. E as pessoas entravam nesse lugar. Por quê? Porque era um lugar que atraía, né? Um lugar que as pessoas viam e queriam estar, porque era desejoso de estar ali. E esse lugar, a partir do momento em que as pessoas entravam, o lugar já mudava, já se tornava um lugar seco, um lugar sem vida, mas mesmo assim as pessoas permaneciam ali, né? Deram tempo. E logo, irmãos, logo depois, esse lugar que parecia que era um barro seco, esse lugar amoleceu. E logo depois, esse lugar que parecia que ainda estava seguro, já não era assim tão bonito de se estar, não era desejoso de se estar, mas era um lugar ainda que dava para permanecer. Ou seja, era um pecado, né? E esse pecado, irmãos, se transformou num lamaçal de pecado, onde as pessoas se atolaram e o inimigo, irmãos, abraçou essas pessoas, atacou essas pessoas, sem chances de ela voltar. Irmãos, eu vejo isso, irmãos. Eu vejo que o inimigo ele está trabalhando de uma forma que ele coloca ali para as pessoas um prato, alguma coisa prazerosa, onde as pessoas vê, olha que legal, olha que gostoso. E as pessoas vão entrando, e quando menos, irmãos, se espera, quando menos se assustam, já estão ali atoladas. E Satanás está levando essas pessoas à morte espiritual, à morte física, mas principalmente à morte espiritual dessas pessoas. É dessa forma que ele está agindo nos últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias e ele está agindo rapidamente, ferozmente, usando todas as suas armas e principalmente, irmãos, isso aí que está nas suas mãos, o celular. Muitas pessoas, infelizmente, não sabem usar essa ferramenta. É uma ótima ferramenta, né, de pregação do Evangelho para a sua edificação, mas infelizmente o inimigo está usando essa ferramenta para levar muitas pessoas ao fundo do poço. Isso é só um exemplo, né, irmãos? É lógico que ele usa todas as ferramentas, todos os recursos que está disponível para ele. Meus irmãos, e veja, né, que ela teve ali, né, um discernimento, né, Deus falou para ela que líderes, né, ou seja, ali Deus usou os pais delas, que são líderes na vida dela. Hoje, líderes estão se afundando no pecado. Irmãos, isso hoje é o que a gente mais vê, como isso tem aumentado, né? Líderes escandalizando a palavra de Deus. Muitas pessoas, né? Infelizmente, pessoas que não têm maturidade,
se afastam da igreja porque vê líderes no lamaçal de pecado. Irmãos, eu digo a vocês, existem sim líderes que estão aí dando mau exemplo, mas também com toda certeza existem homens de Deus espalhados por essa terra. Amém? Não se afaste do Senhor por causa de homem algum, irmãos. Amém? E veja que Deus também mostrou a ela que muitos líderes, e não só líderes, pessoas que estão lá, em busca de dinheiro, em busca de fama, em busca de riqueza, de bens materiais, resumindo tudo, em busca de bens materiais, e onde a nossa maior riqueza, irmãos, é a nossa salvação. A nossa maior riqueza, ela está nos céus. Amém? E eu não estou dizendo a você que você não deve, congregar, não é isso que eu estou dizendo, porque eu congrego, porque você precisa estar reunido ali com os irmãos, você precisa tomar a Santa Ceia do Senhor, porque o próprio Senhor diz que aquele que não tomar do seu sangue e não comer do seu corpo, não terá parte com ele. Então nós devemos sim estar ali, reunidos no corpo de Cristo, reunidos como igreja. Nós somos a igreja, mas nós também devemos estar reunidos como igreja. Foi isso que Paulo disse em sua palavra, que nós devemos estar reunidos como igreja. Veja aí na tela, irmãos, veja bem, Hebreus 10, 24 ao 25, diz assim, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Meus irmãos, isso é tremendo, Aqui Paulo está dizendo que naquela época tinha pessoas, que estavam com o costume, de dizer, de falar que não precisava, de congregar, de reunir ali como igreja. Nós sabemos que nós somos a igreja, mas também, irmãos, temos que entender que nós devemos reunirmos como igreja. Veja bem, está escrito aí, Basta ver e interpretar da forma correta. Meus irmãos, então, se você vê, se você vê que tem muitas igrejas, que está fora da palavra de Deus, palavras que só buscam bênçãos, palavras que só buscam prosperidade, que traz heresias, palavras que não alimentam o seu espírito, palavras que não é o evangelho verdadeiro, o evangelho que não traz mudanças. Irmãos, se você vê, você saia e procure, ore a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te direcionar para o lugar certo. Porque eu digo outra vez, existem ainda homens de Deus espalhados por essa terra. Amém? Ninguém terá desculpa quando chegar aquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.